Segundo bloco do Urbanidades sobre mitologia. Eu esqueci de mencionar no primeiro bloco, nós estamos aqui na Jardim, um espaço de consultoria em paisagismo, onde você tem vasos, plantas, toda uma orientação para você decorar a sua casa, dar ela um ar mais orgânico. Marisa, fala um pouco para mim. Você estava falando sobre a questão dos 3 mundos, eu não entendi muito bem o que é isso, como é que é essa história aí? Tá. É um simbolismo que ajuda a gente a entender a nossa totalidade psíquica, por exemplo. Então, assim, nós estamos aqui na Jardim, isso simboliza o nosso mundo histórico factual, né? O real. Real dentro de um nível de realidade. Tá. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós temos no nosso interior as nossas próprias crenças, né? A nossa direção de mundo, a nossa espiritualidade, que se refere a um simbolismo que é o oposto do histórico factual. É aquilo que a gente anseia viver, mas ainda não vive, né? Então é chamado o mundo das verdades universais. Tudo aquilo da filosofia, todos os grandes temas estão nesse mundo. Mas como é que a gente vai sair do mundo histórico factual e chegar até o mundo do espírito? Aí Jung formulou que entre esses 2 mundos existe um reino intermediário. Então, nesse desenho que vocês estão vendo na tela, nessa cobertura de imagem, eu tenho esse círculo, né? Isso. Onde eu tenho os 3 mundos. Isso. Né? Então eu tenho esse mundo factual, onde a gente está, na Jardim hoje aqui, né? E existe esse mundo desejado das verdades do espírito. Isso. E existe uma área intermediária. Certo. É o terceiro mundo, é? É o reino intermediário da psique, e que é o reino das imagens e da imaginação, né? Então, ele contém principalmente os aspectos inconscientes da psique de cada um, né? E aí, para que serve isso? Para que a mitologia serve, né? Para te inspirar a entrar nesse mundo, nesse reino intermediário e descobrir o seu eu real, né? Porque na vida, no mundo histórico factual, principalmente, nós nos adaptamos a ser quem as outras pessoas esperam que a gente seja, que também é correto, vivemos em sociedade. Mas você não pode reduzir toda a sua vida, principalmente a sua vida interior, que é pulsante, vibrante, a ser um professor da universidade, a ser uma arquiteta, a ser, né, aquilo que os outros querem que você seja, né? Então o mito te inspira a fazer essa trajetória e também ele te mostra o caminho, ele é um GPS para entrar nesse reino, na sua interioridade. Porque para cada desafio da vida... Deixa eu te interromper, pergunta. A realização do indivíduo aqui nesse mundo está em atingir esse mundo do terceiro aí de cima, a parte dos sonhos, é isso? Onde está a realização? Se é que... O intermediário. Tá. Então, assim, a realização ou harmonia do indivíduo, né? Porque todo mundo vai sofrer de alguma forma, mas tem o sofrimento inútil, que é o que tira a energia da pessoa, e tem o sofrimento útil, que faz com que você vá adiante e adquira força e poder dentro de si mesmo, não em relação aos outros. Bom, quando você começa a entrar no seu reino da alma, da sua alma, quando você vai em busca da sua alma, o que vai acontecer é que toda aquela expectativa de prazer que você buscava fora, comprando um carro novo, fazendo uma plástica, né, e que nunca consegue porque dura muito pouco, você encontra nesse reino intermediário da psique, na sua alma, no contato com a sua alma, aquilo que vai te alimentar, que vai te aquecer e que vai tornar coerente as suas ações no mundo com o seu eu interior. E as pessoas precisam saber disto, de todo esse mecanismo,
para atingir? Ou ocorre de maneira... Não, é uma busca, não é espontânea, ela é consciente. O meu primeiro professor de mitologia, que é um grande psicólogo, Beto Lima, ele fala que isso é tão importante que deveria ser dado no colegial, porque a gente passa a vida passando por sofrimentos que são inúteis, porque você demora muito para descobrir quem você é. Você quer dar um exemplo aí? Fazer uma... Por exemplo, até porque nós em seguida vamos falar do mito de Eros e Psique. Toda a abordagem em relação à afetividade, ao amor, ela é um estereótipo cultural, ela não é uma verdade da alma. Tudo que a gente aprende é uma bobagem tremenda. O que você vê principalmente naquelas revistas femininas, né, trata-se de como você tem um relacionamento de dominação em relação a outro ser humano. Como a mulher vai usar aquele sapato lindo, maravilhoso, para seduzir. Poderosa, né? Poderosa. O termo então, hoje, eu falo, é o reino das bobagens universais, né? E todo mundo faz a sua formação em cima disso. Tá, como ser, né? Como ser. Agora, se a maioria das pessoas não sabem, não conhecem, né, esses caminhos da população mundial, né, a maioria não vive, então, essa realidade, não chega, não caminha para a felicidade, é isto? Por isso que o século XX teve as piores guerras e devastações, por isso que nós estamos destruindo a natureza. Quer dizer, por um lado a gente tem um desenvolvimento tecnológico tão grande e tanto acesso à informação, paradoxalmente, o estranhamento do ser com relação às suas verdades interiores nunca foi tão grande, não é isso? Exatamente. E a própria questão ambiental é fruto disso. As pessoas querem consumir cada vez mais, muito mais do que precisam, para realmente preencher um buraco emocional. Sim. Eu queria preparar o pessoal para o terceiro bloco. Fala um pouco, porque a gente não vai ter tempo depois da apresentação do mito, de como trabalhá-lo, né? Fala um pouco sobre o que a gente vai ouvir. A gente vai ouvir a trajetória de Psique, que em grego significa alma, quando ela tem um encontro com Eros, que é um deus, é o deus do amor, né? E como toda jovem, ela é ingênua, né? Ela é pega de surpresa frente a esse sentimento que justamente é mostrado pelo contato com Deus. E o que vai acontecer com ela é que a ingenuidade dela vai colocá-la no foco de Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, né? E Afrodite vai ensinar de uma maneira muito competente, mas com uma certa rispidez, uma certa agressividade, que a princípio vai chocar muito Psique, mas vai fazer com que ela cresça, né? Então, esse é um mito que eu contava para as minhas filhas antes de dormir, quando elas eram pequenas, porque é um contraponto muito interessante de como uma menina pode se tornar uma heroína de si mesma, né? Então, eu acho que é um bom exemplo. A gente vai ter que fechar o programa nesse bloco para voltarmos no terceiro e você contar teu mito, né? Então, a Marisa Murta, que eu não mencionei, mas também é arquiteta, formada aqui também na casa, da época em que eu fiz arquitetura, e também foi aluna do nosso querido professor Cláudio José. E se alguém tiver alguma dúvida ou se interessar pelo tema, posso dar teu e-mail? Pode, eu tenho um site também. Fala aí pra gente. www.marisamurta.com e eu uso frequentemente a mitologia na formação em sustentabilidade, que também é muito útil. Bom, é isso. Legal. Eu vou chamar o bloco. No bloco seguinte a gente volta com a Marisa contando esse mito pra gente, ok? A gente já volta daqui a um minuto.